Olá, meus amores! Hoje, 31 de maio, às 5h44 da manhã deste domingo, nós tivemos a formação de uma lua cheia em Sagitário. Lua cheia é um ápice do, da alunação, do processo de 4 fases que essa lua tem. E eu vou começar explicando o que que é esse. Esse momento que a gente está vivendo agora, o que que é uma lua cheia? É. Se você é a primeira vez que está chegando aqui, eu me chamo Sabrina, sou astróloga, host do canal do podcast Astro Energias e te conduzo por aqui para que você consiga compreender as energias que vêm do céu e de que forma que elas ativam aqui na Terra a nossa vida. Então, uma lua cheia, ela é um processo de oposição, é um movimento de oposição no céu. Então, a Lua, de um lado, oposta ao Sol, aos 9 graus de Gêmeos e Sagitário. Oposição é um cabo de guerra, um luminar puxa para um lado e o outro para o outro. Então, nós sentimos dentro de nós uma sensação de que a gente quer ir para um lado e tem outra coisa que nos puxa para outro, e, e como é bastante emocional, mexe muito com esse lado mais das águas, das emoções, né? Tudo fica muito forte, tudo fica na borda, então nós podemos sentir é, mais entusiasmo, mais alegria, mas também um pouco mais de irritação. Tudo que a gente estiver falando com relação às emoções, na lua cheia vai ficar muito mais forte, tá? Essa lua cheia, como vocês podem ver aqui no mapa, ela acontece dentro da casa um. A casa um fala Casa 1 e Casa 7, né? A Casa 1 fala da nossa identidade, de quem somos, de como começamos a vida, é a casa do ascendente, tá? E a Casa 7, a casa das parcerias, das relações, de como nos relacionamos com o outro, é? Então, essa lua, ela está conjunta a Lilith, né? Então, traz à tona toda aquela verdade que a gente tentou engolir para se manter em paz, né? Sabe aquele desejo profundo de liberdade que muitas vezes a gente se sufoca para caber na expectativa do outro? E então essa lua ela pode trazer muito forte esse transbordar. Não dá mais para a gente tentar negociar o que não é negociável, né? Então a Lilith, como é a, a lua negra, que fala muito de sermos insubordináveis, né? Desse poder de, de acelerar esse processo de não, aqui é o meu espaço, eu não vou deixar, né? A Casa 7 ela fala muito de nós aprendermos limites, né? Porque quando a gente se coloca muito a serviço do outro, para o outro, e não nos coloca em primeiro lugar, a gente não sabe lidar com os limites, né? A casa um é a casa que é a oposta a 7, e juntas elas formam dentro dos chakras o chakra cardíaco, né? Então, essa lua cheia, ela liga muito com o nosso coração, né? E isso é bastante significativo porque nós vamos poder sentir esta semana de um jeito diferente do que a gente estava sentindo. Porque o Sol e a Lua estando dentro do cardíaco ativa demais o nosso chakra cardíaco, né? E aqui a gente pode também trazer que essa lua cheia é uma lua cheia dos milagres, que a gente está falando de Sagitário. Sagitário é regido por Júpiter, e Júpiter traz muita a ligação com
a confiança, com a fé, com ir além, acreditar em algo muito forte, né? Em Júpiter a gente tem os ideais, né? E aqui o milagre vai estar muito forte dentro da autenticidade, da cura de sermos autênticas, né? Aonde que nós nos silenciamos para sermos amadas? A Lilith em Sagitário, ela dá um grito aqui de basta, de chega, né? E os relacionamentos que sobreviverem a essa lua cheia serão, com certeza, aqueles baseados na verdade livre, na verdade nua e crua, na verdade mais autêntica e verdadeira que é do fogo de Sagitário, né? Então, enquanto a Lua mexe com o coletivo e com o outro, o Sol, né, na casa um, ele está se fundindo com Urano, e essa conjunção trabalha muito a nossa identidade, o nosso corpo, na presença com o mundo, né? Então, aqui você vai sentir muito um desejo, uma vontade, uma necessidade de mudança muito grande do jeito que você pensa. Porque Gêmeos não é emoção, né? Gêmeos é a razão. Gêmeos está ligado aos pensamentos, a forma como a gente troca com as outras pessoas, como a gente se comunica. E é no corpo humano, casa 3 que é de Gêmeos, é o momento onde o cérebro é feito, né? Na gestação. Então, a gente tá falando aqui de uma mudança radical, uma uma grande revolução no jeito de pensar e no jeito de se posicionar, cada um para o mundo, de como os outros vão te ver, né? E tem muita ligação com a sua identidade. Então, eu gosto sempre de trazer aquele livro do Joe Dispenza, né? Que é sobre o hábito de sermos nós mesmas, né? Então, como que a gente muda a nossa identidade? A partir do momento que a gente começa a entender que a raiz disso mora nos pensamentos, né? Urano aqui, ele é um relâmpago, ele, ele vem como uma virada de chave, né? Pode vir do nada, pode ser aquele movimento que vem sem você esperar e, meu Deus do céu, está mudando tudo. E você vai sentir na pele essa mudança. E ela tem muita relação com como você vai se posicionar, como você vai liderar a própria vida. Aqui, uma versão sua antiga pode sofrer uma grande alteração e, e você se dá conta que aqueles programas que você tinha, né, na sua mente ou roteiros que você seguia que pareciam seguros não servem mais, né? Então, é bem possível que você vai olhar para o espelho e se dar conta de que estava tudo já aberto para você voar, mas você não sabia como fazer isso, né? Então, e vai trabalhar muito no processo de transformação da sua autoimagem, né? E não é devagar isso aqui. Isso é um processo que vem bem rápido, né? Urano, ele mexe com o Sol colocando consciência em algo que é necessário romper, né? A gente também tem nessa lunação, né? Nessa lua cheia, um movimento muito bonito, que é um trígono do Sol aqui, que traz uma força para nossa identidade, né? A gente também vai sentir que a nossa mente e a nossa visão querem voar para o futuro, né? Então,
Plutão em Aquário, né, nos convidando para que a gente possa voar, mas a gente pode ainda sentir o peso de uma resistência, o medo de perder esse controle, o medo de não conseguir dar conta com relação ao seu material, que a gente tem uma, uma quadratura aqui, né, de Plutão e Marte, e essa tensão, né, ela pode de algum jeito, nos aprisionar, nos tensionar, né? Pedindo que a gente tenha segurança e ao do outro lado que a gente também tenha necessidade de romper. Então você pode sentir vontade de fazer alguma coisa e você fica com medo de fazer essa coisa porque é nova, porque vai te tirar de um lugar, mesmo que você pense, nossa, isso vai me levar para o futuro, mas eu ainda tenho resistência de andar, eu não estou enxergando as coisas como eu gostaria. A gente precisa lembrar que uma lua cheia é uma lua de luz, então o céu está iluminando, né? De novo, lua cheia em Sagitário, lua da fé, então como que você olha para essa luz e acredita que não é só você que está fazendo os movimentos, né? Não é só você que está dando esse passo, existem outras energias com você, né? E uma questão importante da gente entender também é que a lua cheia, ela é um ápice e uma colheita de algo que começou na nova. Dia 19 de dezembro, nós tivemos uma lua nova em Sagitário. Você vai olhar no seu rolo de câmera, nas suas anotações, aonde você tiver registros, como estava a vida em 19 de maio, em 19 de dezembro, e que você estava fazendo naquela semana pré-natal, como que estavam as coisas, como estavam os planos. Ali existia um desejo de um novo ano e algumas promessas, né? E aquelas promessas, elas conseguiram ser desenvolvidas, você conseguiu andar para frente com aquilo. É um ponto para você pensar, porque a lua cheia, ela é a colheita do que você plantou lá. O que que você desejou naquela época? O que que você começou a fazer? O que você começou a nutrir? O que que você começou a alimentar? Andou ou não andou, né? O que que é interessante fazer de reflexão, né? É sempre bom anotar, né, as luas novas, porque depois a gente vai voltar e vai ver como isso se deu, né? Quando a gente tiver uma próxima lua cheia de novo, a gente vai fazer essa retrospectiva da lua nova, né? E esse, esse, essa lua cheia, ela também traz aqui uma, uma possibilidade de uma expansão muito da nossa mente, né? E como a gente vai expandir, vai crescer, vai fazer aumentar a nossa comunicação, né? E aqui a voz, né? Ela ganha uma força acolhedora, magnética, profundamente curativa, né? É, então, é uma fertilidade maior para esse lugar aqui, para nossa voz, né? E olhando para esse tema de milagre, né? Como que Júpiter, que é o regente de Sagitário, que é a lua desse que a gente está falando, né? Lua cheia, aqui Júpiter ele traz um insight que pode virar um conteúdo, né? Ou uma ideia que vira um negócio, ou algo que você recebe, que você canaliza, que você começa a sustentar de forma acolhedora e, e que seja, porque esse Júpiter está em Câncer, né? Que seja pelo seu sentir e não pelo seu pensar, né?
O Sol em Gêmeos e a Lua em Sagitário, ambos são masculinos, ambos vão muito para o lado do Yang, né? Um Júpiter em Câncer, uma Vênus em Câncer aqui vão te puxar para esse lugar de sentir, de intuição, de acolhimento. Então a gente tem esse lugar de entender que não é só por aquilo que eu estou racionalizando, né? Então, essa lua cheia, ela tem, ela vem, na verdade, para rasgar um véu de dúvida, né? Em Gêmeos, a gente tem os caminhos, né? As possibilidades, as escolhas e a dúvida, ela chega. A casa 7, que é de Libra, ela também fica nos seus questionamentos e nas dúvidas, né? Já essa lua cheia, ela vem para chacoalhar nessa casa um, né? E lembrar de quem você é e para fazer algumas limpezas nas suas parcerias, nas suas relações, para que fiquem apenas aqueles que possam aguentar, né? Lidar, na verdade, acho que é a palavra melhor, lidar com a sua verdade. Isso é muito libertador, quando você pode ser você. É uma lua cheia que pede que você seja você e que os outros entendam que essa é a sua versão e que você vai sustentar ela e vai ficar quem realmente gostar disso, do seu eu verdadeiro. Às vezes, as coisas precisam sair do lugar para que o milagre encontre espaço. E a gente precisa também deixar que essa Lilith fale o que ela precisa falar. Né? Ela estando nessa lua cheia, junto com essa oposição a Urano aqui, é um ponto de libertação muito grande e a gente pode ter dificuldade de lidar com tudo isso, né? Uma coisa é falar o que, que a lua vem transformar, o que, que vem mexer, mas como a gente pode estar se sentindo, né? Mas no cardíaco, a gente não é uma lua simples, né? Você pode estar sentindo aí um desgaste muito grande, porque é muita coisa para mexer, é muita coisa para mudar, é coisas que precisam ficar para trás. Então, no corpo, como é que isso está se manifestando, né? Temos, temos muitos planetas no laríngeo aqui, a gente tem no cardíaco, a gente tem no plexo solar, então existe bastante movimento para que esse nosso corpo físico ele sinta, né? Ele sinta esse chacoalhão, né? Existe uma mudança de visão grande, é bem possível que se você se permitir, você vai enxergar as coisas de um outro jeito, tá? E, e enxergando com uma estrutura para o seu futuro, buscando tirar os véus de ilusão, o despertar da ilusão. É muito normal a gente ficar, aprender a natureza sem autoconhecimento, é uma natureza de ilusão. Quando a gente começa a aprender como as coisas funcionam, como a gente é, que nós precisamos aceitar a sombra para ser inteira, a gente vai ter que olhar para os lados mais escuros, a gente começa a perceber que o despertar ele é muito raiz, né? Então, aqui a gente, para finalizar, né? A gente precisa sentir essa energia no nosso corpo. Aonde que ele tá chegando em você? Como você começa essa história de lua cheia, dos milagres? Que milagre que você quer na sua vida?
como isso está te atravessando. Eu desejo que essa semana ela seja bastante libertadora e que seja uma etapa da sua vida que valha a pena cada segundo, e que você esteja conectada com essa imensidão de bênçãos que a gente recebe e que você esteja aberta para toda revolução e energia que chega de revolução na sua vida, para que realmente isso aconteça. Eu te vejo no próximo episódio. Foi um prazer estar com vocês aqui neste, neste dia de hoje, neste conteúdo, e, e que as energias do céu estejam nos abençoando daqui para frente cada vez mais. Um abraço.